Bom dia, bem-vindas, bem-vindos aos nossos poucos irmãos e irmãs aqui presentes. Bom dia. Gente, hoje é um dia extremamente especial e a gente está aqui para engrandecer a Deus pela vida das lindas mães que caminham conosco e pelas mães que também não estão pertinho, mas que a gente se regozija muito pela dádiva da maternidade. Que o teu coração hoje esteja super em paz com o Senhor, e se não estiver, que você receba essa paz que excede todo entendimento. A gente vai começar engrandecendo o nome do Senhor e depois a gente vai conversar sobre a palavra de Deus. Música agora.
nós vamos aproveitar esse momento para continuar em adoração, dedicando as nossas finanças ao Senhor. E você que está nos assistindo, se você desejar contribuir financeiramente, pede lá no privado, através de uma mensagem, o Pix da nossa tesouraria, da nossa tesoureira, que a gente passa para você. Nós estamos precisando das suas contribuições. E caso você seja alguém que esteja em necessidade e caminha conosco, ou que não caminha, mas que precisa de um socorro, você também pode pedir esse socorro para a gente pode tentar encontrar uma possibilidade de fazer chegar a você uma cesta básica. A gente sabe do sofrimento hoje financeiro de tanta gente. Queria nesse momento também aproveitar para agradecer as pessoas que estão se disponibilizando para abençoar vidas, doando alimentos, doando especificamente direcionado para que a oferta chegue através das nossas vidas a quem está precisando. Esse é o momento de ofertar e a gente vai cantar uma música de gratidão a Deus, para que no momento de entregar as nossas ofertas, as nossas contribuições, os dízimos, que cada uma e cada um realmente entregue da forma que o Senhor deseja, com uma enorme alegria no coração, porque Deus ama o que dá com alegria. Te pertenço, Deus, que te pertenço, Deus.
que te pertenço, Deus, que te pertenço, Deus. Paizinho, nós te louvamos pelo privilégio de poder te devolver o que das tuas mãos nós recebemos. É muito lindo, Senhor, ver a tua provisão. E é muito lindo também, Senhor, perceber que o Senhor também se move através de nós, das nossas vidas. Que o Senhor continue nos fazendo despertar para que, de fato e de verdade, sejamos obedientes à tua palavra e que a gente consiga, através do que o Senhor tem nos dado, abençoar outras vidas. Em nome de Jesus, Senhor, que absolutamente tudo que foi depositado aí nesse gasofilácio, Pai, que sirva única e exclusivamente para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Dando continuidade a algumas semanas que nós estamos conversando sobre oração, para que a gente viva uma vida de oração, que a gente adote o nosso estilo de vida como um estilo de vida de pessoas que realmente oram, que amam orar. A gente hoje vai conversar sobre alguém que é exemplo para a gente de oração, porque está na Bíblia registrado. E ela é uma mulher que sonhava em ser mãe e que era estéril. Então, hoje a gente vai conversar sobre Ana, a mãe do grande e belo Samuel, que ungiu Davi. A gente tem muita noção, convicção de que a oração é a nossa maior experiência de fé na caminhada cristã. Até quem não tem o costume de ter um tempo com Deus, assim, aquele tempo que realmente Deus vai tratar o coração. Se é cristão, passa o tempo inteiro orando, porque a gente pede socorro a Deus, ou a gente grita de alegria, ou a gente bate palma quando a gente contempla alguma coisa bela do Senhor. O tempo todo. Sempre a gente tem reações que comunicam ao Senhor o nosso sentimento. Sempre a gente tem palavras para dizer, ai meu Deus! A gente sempre tem palavras para dizer, muito obrigada, Senhor. Uau! Uhul! Todo mundo vive isso, independente da sua experiência no seu lugar secreto, independente de qualquer coisa, você ora. E como a gente já leu algumas vezes que muitas vezes nós não recebemos porque nós não sabemos orar, ou porque nós pedimos mal, é assim que está registrado na Bíblia. Às vezes a gente fica assim, mas e aí, como é que eu peço? E aí na semana passada,
eu me comprometi de que nas próximas semanas nós traremos aqui exemplos de como orar. Mas é muito importante, principalmente quando a gente lê agora em 1 Samuel capítulo 1, a história de Ana. É muito importante que a gente entenda que os exemplos da Bíblia, as personagens bíblicas, são para nós, essa palavrinha que eu acabei de citar, exemplos. Não são paradigmas, não são padrão para a gente adotar e fazer igual. Por quê? Porque, mais uma vez, a nossa experiência de oração é uma experiência pessoal. O Senhor quer desenvolver conosco um relacionamento íntimo para nos moldar, para transformar a nossa vida. E é nesse momento, aí eu não vou usar mais nem a palavra momento, porque eu disse que precisa ser estilo de vida. É nesse ato constante de entregar ao Senhor e entender que o Senhor fala conosco, e entender que o Senhor quer nos moldar, porque nós precisamos ser parecidos com Ele, porque Ele nos dá um coração de carne que é moldável. É nesse momento, momento vai parar de sair da minha boca em determinado tempo, porque eu estou muito acostumada a falar desse jeito, como se oração fosse algo que a gente para praticar. Mas a gente já falou aqui algumas vezes que precisa ser o nosso estilo de vida. É exatamente nesse cantinho que a gente reserva para que o Senhor fale, depois de um dia inteiro que a gente falou, ou de um dia que ainda vai começar e que a gente vai falar muito. A gente precisa silenciar para que o Senhor molde o nosso coração. E como que o Senhor recebe a nossa oração? Já que não é padrão, existem, sim, exemplos que nos demonstram como o nosso coração precisa estar. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou ler para vocês alguns versículos que são longos, e eu gostaria que todo mundo que está aqui pegasse a Bíblia, nem que fosse no celular do outro. Queria que, se você está aqui, se você está aí na live, não deixa de agarrar a tua Bíblia, não deixa de abrir o teu aplicativo e agarrar teu celular para ler a história de Ana junto com a gente. 1 Samuel, capítulo 1. Se você está com muito sono, é possível que você pesque, porque são alguns versículos. Então, se você está com sono, fica de pé. Se estiver em casa também, fica de pé, para você não dormir e de repente você perde o resto todo da live. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele 2 mulheres. O nome de uma delas era Ana, e da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. Subia este homem anualmente da sua cidade para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Ali eram os sacerdotes do Senhor, Ofine e Finéias, os 2 filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, dava parte do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos.
A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Assim acontecia anualmente. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, Penina a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, perto de um pilar do templo do Senhor. Ela, Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela em oração perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca. Ana só falava com o coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando tu estarás embriagada? Aparta de ti o vinho. Ana, porém, respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebidas fortes, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial. Da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora ao Senhor. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Senhor de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Todos nós sabemos que Samuel nasceu. A gente sabe que essa oração se concretizou, que essa palavra de Eli prosperou e Samuel nasceu. Ana hoje é o exemplo, porque Ana, para mim, orou de uma forma que, com todos os meus conceitos e preconceitos, dificilmente eu oraria. Pelo menos até antes do que o Espírito Santo ministrou no meu coração, sobre o que a gente vai conversar hoje. Muitas vezes, porque a gente sabe que somos limitados, a gente floreia a nossa conversa com Deus. A gente monta um diálogo esquematizado na cabeça da gente e a gente infringe algo que Jesus condenou de forma muito severa. Jesus pediu para a gente não ser repetitivo, Jesus pediu para a gente, em muitas outras palavras, ele pediu para a gente ser extremamente verdadeiros. Mas quando a gente limita o poder de Deus, quando a gente atribui ao Senhor tantos e tantos e tantos e tantos conceitos que acabam o limitando, porque só conceituá-lo já limita-o, a gente aprende a viver uma vida de oração que não toca o coração de Deus. E aí aqui eu quero abrir um parênteses, porque às vezes eu falo assim e parece que eu estou dizendo que a oração de alguém pode não ser legítima, pode não ser a oração correta.
Ana me ensina que a oração correta responde a essa pergunta que eu disse que eu ia responder hoje e que a gente vai responder nas próximas semanas. Como orar? O Senhor quer verdade. E se você pudesse, que eu não quero que você abra agora, mas eu quero que você escreva para você ler. Salvo engano, eu li o texto que eu vou citar no domingo passado, no comecinho da reunião. Salvo engano, eu posso ter lido aqui só para os meninos. 1 João, não abre agora não, preste atenção no que eu vou falar. 1 João, capítulo 1, diz que Deus é luz e que nós precisamos andar na luz do Senhor. O texto continua e o discípulo João diz para a gente que nós precisamos viver em verdade, que nós precisamos abandonar a mentira. E estar em oração é se abrir para o Senhor, mostrando para o Senhor todos os nossos sentimentos verdadeiros. Só vai existir uma experiência real de oração na sua vida e na minha vida se a gente permitir viver em verdade. Quando a gente se julga não mais mentirosos, é isso que o discípulo João escreve para a gente. Quando a gente se julga não mais mentirosos, a gente já está mentindo. E essa mentira nos impede de sermos justificados, de sermos purificados. E orar é uma experiência que exige de nós verdade. É verdade, Senhor. Eu minto. É verdade, Senhor. Eu penso pornografia. É verdade, Senhor. Eu me acho melhor do que alguém. É verdade, Senhor. É verdade, Senhor. E é rasgar o coração que toca o coração do Senhor. Então, como orar? Se você pudesse também abrir a sua Bíblia em João capítulo 4, versículo talvez 23, mas está por ali. Não abre agora também não. Abre na tua casa. Depois da live. Você vai perceber que Jesus, ao se encontrar com a mulher samaritana, Jesus diz assim: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Apresente a verdade no altar do Senhor. Pare de maquiar que você é um crentinho, um evangélico legal. Pare de maquiar que você é algo que você ainda não é. E que dificilmente a gente vai chegar lá. E se a gente chegasse lá, ou se a gente conseguir chegar lá, porque a Bíblia diz que a gente precisa perseguir a perfeição do nosso Cristo, nós precisamos ser imitadores dele. Se a gente conseguir chegar lá, certamente a gente vai chegar lá com muita humildade e a gente nem vai achar que a gente alcançou nada ainda, porque o coração de Cristo em nós, o novo coração que Ele traz para a gente, que Ele transplanta e coloca dentro de nós, nos faz entender que sem Ele, sem a graça dEle, nós não conseguiríamos ser nada do que nós conseguimos alcançar na vida com Cristo. Então, verdade é algo essencial que não pode sair do nosso coração. A gente precisa parar de limitar o Senhor e colocar um monte de palavra bonita para falar a Ele, enquanto na verdade a nossa vida não expressa todas essas palavras bonitas. A nossa vida não expressa que Ele está no altar de verdade, porque se Ele está no altar, consequentemente, a nossa oração é uma oração que, em verdade,
transforma completamente o nosso coração e nos faz extremamente humildes, sabendo da nossa limitação e não mais permitindo que a escuridão tome conta da nossa caminhada, do nosso encontro com o Senhor. Se a gente mente porque Deus é luz, nós estamos cegos diante do Senhor, porque a mentira causa cegueira e escuridão e trevas no nosso relacionamento com Deus e na nossa caminhada como um todo. Então, como orar? Orar sim, feito Ana. Orar dizendo para o Senhor, Senhor, o Senhor é soberano sim. O Senhor estabeleceu que eu fosse estéril, certo? Mas, Senhor, a verdade do meu coração é que eu sofro com isso. E muitas vezes a gente não diz para o Senhor porque a gente acha que a gente vai afrontar. Mas sim, o pensamento a gente já afrontou. Se durante o dia inteiro a gente já afrontou, porque a gente não creu, porque a gente não teve fé suficiente de entender que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Em tantos momentos a gente afronta, o Senhor quer verdade. Você não vai, de jeito nenhum, blasfemar contra o Senhor, você não vai imputar ao Senhor nenhuma falta grave, ou se for, é o Senhor quem vai receber as tuas palavras e vai julgar as tuas palavras. Com Ana eu aprendi isso. Com Ana eu aprendi que é do jeito que você está. Com Ana eu aprendi que muita coisa que a gente ensina, o Senhor está dizendo, eu quero verdade. Porque é na verdade que você vai ter um coração transformado realmente. Então, Ana ensina para a gente que além da gente precisar ser verdadeiro, como orar com verdade, a gente precisa orar do nosso jeito. Então, por isso que eu comecei a ministração, a nossa conversa hoje dizendo assim, não é do jeito das personagens bíblicas, não é a forma de Ana. Mas se o teu coração está amargurado como o de Ana, talvez o rasgar o teu coração diante do Senhor, dizendo o que é que está angustiando o teu coração, que traga o milagre do Senhor, que talvez não seja exatamente o que você pede, como aconteceu na vida de Ana, mas com certeza, o milagre da transformação do que você sente, a amargura vai cair por terra. É isso que o Senhor está ensinando para a gente. Então, como orar? Ora com verdade e ora do teu jeito. Eu cito o exemplo aqui de uma pessoa da nossa igreja, que assim que se converteu, ela pedia para orar. Ela não tinha vergonha de orar, que normalmente quando a gente começa a caminhar e entrega o coração da gente para Jesus, a gente tem vergonha de pegar o microfone e orar. Mas no começo ela não tinha vergonha de orar, até que hoje ela não pede mais. Mas ela pediu o microfone para orar nos cultos e ela dizia assim, meu Jesusinho. E era assim, normalmente uma frase, duas. Gente, eu sempre falo, e eu falava muito nos pequenos grupos que eu já liderei, sempre foi referência para mim de oração, assim, que eu sei que toca o coração do Senhor, porque toca o meu, de tanta simplicidade. Mas o exemplo dela não necessariamente é o exemplo para a tua vida. O Senhor quer que, do teu jeitinho, do jeitinho que você conversa com sua melhor amiga, com seu melhor amigo, do jeitinho que você conversa com alguém que você estima muito, Ele quer que dessa forma você converse com Ele. E se você está amargurado, às vezes você procura seu amigo e você fala um monte de coisa. É assim que o Senhor quer te ouvir, com verdade e do teu jeito, Mas o principal de entender essa verdade e o teu jeito que é aceito pelo Senhor, que o Senhor te acolhe do jeito que você é entender a terceira resposta.
a minha pergunta do domingo passado e que a gente vai continuar respondendo durante o mês inteiro. Você, além de orar com verdade e do seu jeito, você e eu precisamos orar com o coração pronto para ser transformado. Eu acho que eu coloquei no pontozinho da nossa conversa aqui, com um coração moldável. E eu acho que é muito importante que você leia Jeremias capítulo 18. Ô Wellington, só me diz se é o 18 mesmo, quando fala do oleiro. Só para eu confirmar aqui, para ninguém procurar no texto errado. Quando fala do oleiro transformando lá o vaso. Só isso. Eu não vou ler o texto, mas é muito importante que você também leia depois, na sua casa. Sabe quando a gente se submete a um Deus que transforma o coração da gente? 19? Ok. Então, Jeremias capítulo 19, você vai ler como Deus quer transformar o seu coração e o meu coração, de que modo. E essa é a forma de você se apresentar a Ele em oração, disposto a entregar o teu coração daquele jeito, que o oleiro pega o vaso, que já está quase lá, indo por uma forma, desfaz a forma e dá uma nova forma. A gente olha de um jeito, a gente sente de um jeito as coisas da vida, mas quando o oleiro coloca a mão, a gente passa a sentir de outra forma, porque Ele deu nova forma. Então, quando a gente se apresentar a Deus em oração, a gente precisa se apresentar assim: Senhor, a minha forma pode estar completamente equivocada, certamente está. Mas eu quero, Senhor, eu preciso que o Senhor coloque a mão na minha mente, no meu coração, e faça com que os meus pensamentos sejam os teus pensamentos, que os meus sentimentos sejam os teus sentimentos. Então, gente, é verdade, é o teu jeito, sem imitar os outros, porque não é regra a vida do outro que prosperou, é a experiência de fé do outro que apresentou o seu coração para o Senhor e o Senhor agiu. Não necessariamente Ele vai agir da mesma forma comigo e com você. E o principal é se apresentar diante do Senhor dizendo assim: eu quero ser tocada e tocado pela mão que pode, que tem autoridade. Eu me submeto à tua mão, moldando tudo que precisa ser transformado no meu coração, Senhor. Arranca de verdade esse coração e faz com que eu experimente essa nova vida que o Senhor tem para mim. Independente do que eu estou apresentando aqui, Senhor, da sujeira que eu sou. Independente da pessoa maravilhosa que eu acho que eu sou, Senhor. Muda o meu coração. Transforma a minha vida, para que de verdade eu toque o teu coração e eu alcance, Senhor. Ainda que sendo julgada, porque Ana foi julgada. Ana foi julgada assim como aquele povo lindo que seguia Jesus se reuniu no Pentecostes e foi julgado. Disseram que eles estavam embriagados. Assim como Eli disse que Ana estava embriagada. O teu jeito, ainda que seja julgado por homens, porque a gente gosta de julgar, é aceito pelo Senhor. Então rasga o teu coração do teu jeito. Entrega o que está no teu coração do jeito que está, porque do jeito que está o Senhor recebe, transforma e faz com que eu e você vivamos a nova vida que Ele tem para nós. Essa é a mensagem de hoje, em gratidão à vida de Ana, que orou para ter um filhinho e nos é exemplo de petição ao Senhor. Essa é a nossa reunião de gratidão a Deus por nossas mães que, vivas aqui conosco ou não, ou na glória, ou mortas, elas foram instrumentos do Senhor para nos trazer aqui, e nós estamos aqui porque o Senhor colocou a mãozinha no ventre de cada uma delas, abençoou, e hoje a gente está aqui vivo, aprendendo com o Senhor,
glorificar o seu nome. A gente vai cantar. Cantar uma oração. Se você puder ficar do seu jeito, do jeito que você entende que é o seu jeito de cantar em adoração ao Senhor, derrama de verdade o teu coração. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar, o Big Bang para disfarçar, pode alguém até duvidar. Eu sei que é um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se acredita, ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se acredita, ninguém explica Deus. Oh, dá-me de beber ele já era Deus,
explica Deus. Ninguém explica Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Porque mesmo quando a gente tenta te conceituar, te explicar, Tu és inexplicável, Senhor. Tu és gigantesco, que proporção nenhuma nossa pode dimensionar. E mesmo assim, o Senhor se dispõe a nos tocar, a nos moldar, a nos fazer ser novas criaturas. É essa nova vida, Senhor, que o Senhor já nos deu, já nos entregou, através da vinda do Teu Espírito para habitar dentro de nós. É essa nova vida, Senhor, que a gente quer que seja dominadora da nossa natureza humana, para que a gente viva de verdade sendo o Teu reflexo, a Tua imagem e semelhança aqui na terra, demonstrando o amor do Teu Filho, Senhor. Faz isso em nós, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. Sempre que a gente pecar, que o Teu Espírito nos mova, nos toque e nos direcione a viver o arrependimento real, a mudança de mente real que nós precisamos experimentar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, faz isso em nós. Amém. Ninguém explica Deus. Feliz Dia das Mães, que você não sinta tristeza pela partida da sua mãe, para os que não têm mais a mãe aqui, mas que você sinta uma saudade cheia de gratidão, porque o Senhor é bom o tempo todo. Que nós que temos as nossas mães, que o nosso coração se derrame em gratidão ao Senhor. Tem gente que tem 2, 3, tem gente que considera um monte de gente como mãe. Que você agradeça, porque o Senhor lhe deu presentes. Mães, presentes do Senhor em nossas vidas. Parabéns para a Cláudia, para a irmã Mary, para mim, para as mamães de todos e todas que estão aqui e de todas e todos que estão aí na live. Um cheiro para vocês, que Deus abençoe. Paz de Cristo.